Olá, seja bem-vindo. Nós vamos falar então sobre IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Você pode estar ouvindo esse aulão tanto pelo podcast, pelo canal. Eu convido você a nos seguir no Instagram, Romana, no Twitter, Romana, no LinkedIn, de Romana, seguir no podcast, inscrever no canal. Também tem site. Vamos falar sobre IPI hoje. IPI, ele é um tributo sobre eh, o consumo. Então, se ele é um tributo que incide sobre o consumo, ele é um tributo incidente sobre a receita. Então, o que vai acontecer? Vamos falar dos elementos, as principais características do IPI. Então, vamos começar falando pela legislação. Lembrando que se você está ouvindo através do podcast, eu convido você a acessar também o canal. Você visita slides que eu vou guiando esse roteiro, esse aulão. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é a respeito da legislação. A Constituição Federal diz que o IPI é de competência da União. Então, nós estamos falando de um tributo federal. Mais especificamente, estamos falando de um imposto. Então, ele não tem uma destinação específica. E o IPI tem uma característica interessante, que é a, a essencialidade. Então, é um tributo de competência federal, mas ele é um tributo extrafiscal. Ele não é um tributo que tenha como principal função a, a arrecadação de dinheiro, sabe? Então, o tributo, na verdade, ele é usado para regular o mercado. Então, você talvez já tenha prestado alguma propaganda que fala assim: veículos com IPI zero, toda a linha branca de eletrodomésticos com alíquota zero ou alíquota reduzida. O que isso significa na prática? Que esse produto ele está com uma alíquota zero porque eu quero incentivar que você compre esse produto, seja ele um carro, seja um doméstico. Ou eu posso, por exemplo, no IPI, conceder isenção em determinada região do país porque eu quero desenvolver aquela região. Como, por exemplo, é o que acontece na Zona Franca de Manaus. Então, ele é um tributo em que eu, por exemplo, na exportação não vou cobrar IPI, mas na importação eu cobro o IPI porque eu quero que você compre aqui e não compre no exterior. Porque quando você compra no exterior, o dinheiro sai do país para pagar o seu fornecedor no exterior. Quando você vende para o exterior, o seu cliente que está no exterior paga para você aqui no Brasil, então o dinheiro entra. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essas características do IPI ao longo desse aulão aí sobre o IPI. Claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas é interessante que vocês saibam da forma mais detalhada possível como fazer o cálculo do IPI, quais são os princípios que norteiam esse tributo. Então, vamos falar do fato gerador, porque nós estamos falando do processo de industrialização. Então, o que eu considero como uma industrialização? Já falei do sujeito ativo, que nesse caso é a União, é quem pode cobrar o tributo fiscal. Tá? E o sujeito passivo quem é? É o industrial ou o equiparado à industrialização. Então, é o contribuinte que tem a atividade econômica ou equiparada à indústria. Bom, e aí, o que a gente tem que levar em mente? Primeiro, qual é o conceito, né? O IPI, ele é cobrado na venda de produtos submetidos ao processo de industrialização. Mas ele também incide sobre a importação de produtos do exterior. Então, se eu trago uma mercadoria do exterior,
a incidência de IPI. Aí você fala assim, ué, mas eu não troquei, do jeito que eu comprei lá no exterior, ele entrou no Brasil. Não houve um processo de industrialização, mas houve a importação do produto. E como a ideia é proteger o mercado nacional, proteger as indústrias brasileiras, há uma taxação de forma que você compre no Brasil e evite comprar no exterior. Então, quem faz aí formação de preço dos produtos tem que levar em consideração, por exemplo, a carga tributária que uma importação tem. Então, esse tributo é o que a gente chama de cobrado por fora. Ele é acrescido ao preço do produto. Ele é diferente do serviço que tem o ISS embutido no preço. Ele é diferente do ICMS que tem é diferente do ICMS porque já vem embutido no preço. O IPI é a parte. Então, por exemplo, se eu compro um celular, a fábrica ela vai vender o celular R$ 200 mais 20 IPI, por exemplo. Total da nota 220. Então, o IPI é o que a gente chama de tributo cobrado por fora. Mas se a gente está falando de um produto sobre industrialização, o que é essa industrialização? E qual é o conceito? Porque não é o que eu acho que é industrialização, é o que a legislação determina como industrialização. Porque senão eu poderia simplesmente chegar e falar assim, olha, isso daqui eu não considero que seja uma industrialização. Então, a legislação diz que o conceito de produto dado, ele foi estendido pelo legislador, passando a ser conhecido como o resultante de qualquer operação, onde a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação, a finalidade ou aperfeiçoa o produto original. Então, se eu adquiro um produto, matéria-prima, e faço qualquer uma dessas operações, modifico a natureza, modifico o acabamento, a apresentação, a finalidade ou aperfeiçoa o funcional, eu estou num processo de industrialização sem a incidência de IPI. Então, a definição que a gente tem ela é dada pelo artigo 4 do regulamento do IPI. Na verdade, é o decreto 7.000. Diz o seguinte: caracteriza os seguintes tipos de enquadramento para os produtos industrializados: beneficiamento, montagem, transformação, acondicionamento e renovação. Então, dá uma olhadinha lá no regulamento do IPI para você saber aí quais são as suas obrigações, base de cálculo, alíquota. Se você quiser saber informações, decreto 7.212 de 2010. Bom, IPI, ele tem uma característica não cumulativa. Então, o que isso significa, né? Que lá na Constituição Federal, ICMS, PIS, COFINS, IPI, é um tributo não cumulativo. Significa, por exemplo, que uma empresa A tem um produto no valor de 10 mil. E aí, houve uma incidência de IPI no valor de 2%. Olhei lá na tabela da TIP, a tabela do IPI, e dizia que na NCM, nesse produto, eu tenho a incidência de 2%. E aí, produto de 10 mil, 2%, total de R$ 200. Muito bem. E aí, o que vai acontecer? A empresa B, ela também fez um processo de industrialização, tá? Ela também fez um processo de industrialização e ela vendeu esse produto por R$ 12 mil. E aí, ela diz que eu tenho um produto por R$ 12 mil e o meu IPI é de 18%, então o IPI seria 2.160. Bom, qual é o meu crédito IPI? R$ 200. Por quê? Porque a empresa A já pagou R$ 200. Então, o que eu quero agora é o quê? O meu IPI devido é 2.160
menos os R$ 200. Então, quanto que eu tenho efetivamente a recolher? 1.900. Então, o que que isso significa na não cumulatividade? Que o IPI pago pelo meu fornecedor vai abater o IPI que eu tenho devido. Então, essa é a não cumulatividade do IPI. Ok? Bom, falando um pouco do histórico do IPI. O IPI nasceu em 1964, o nome era Imposto de Consumo, e na Lei 4.502. E o que que acontece? Esse tributo, agora hoje chamado de Imposto sobre Produtos, conforme eu tinha dito, ele tem como uma característica a essencialidade. E ele é extrafiscal. Então, por ser um tributo extrafiscal, se você já foi lá, né, na playlist de sistema tributário, você tem lá as características dos tributos que seguem todas as regras dos demais tributos. Então, o que que eu vou levar em consideração aí? O tributo, o IPI, ele tem característica essencialidade. Então, quanto mais essencial for o produto, menor é a alíquota do IPI. Quanto menos essencial o produto, maior é a minha alíquota de IPI. Então, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo, tá, mas no PlayStation você diz que é essencial. Só que você vive sem um videogame. O que você não vive é sem uma medicação. Você não vive sem alimentos. Então, o IPI sobre o PlayStation, ele vai ser muito maior do que o IPI, por exemplo, sobre uma medicação. O IPI sobre alimentos da cesta básica, que, né, manter o alíquota zero. Então, o IPI, ele não tem uma alíquota fixa, vai depender de qual é o produto que eu estou utilizando. A apuração do IPI é mensal e sempre se lembre dessa palavra-chave, essencialidade. Quanto mais essencial é o produto, menor a sua alíquota. Bom, tudo bem. Então, os produtos industrializados, eles têm uma alíquota de IPI de acordo com a essencialidade. Então, o que eu compro do meu fornecedor e foi pago o IPI, eu tenho o direito aí de tomar o crédito e compensar do meu valor devido, mas tem imunidade no IPI? Sim. No artigo 18 do Decreto 7.212, de 2010, ele vem consolidando as imunidades previstas na Constituição Federal. Quem está imune ao IPI? Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Produtos industrializados destinados ao exterior, então exportação não incide IPI. O ouro, quando definido como em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, e a energia elétrica, os derivados do petróleo, combustíveis e minerais no país. Então, de acordo com a Constituição, esses produtos eles não têm a incidência do IPI. E tudo bem, então quais são as principais princípios tributários que eu tenho que observar? Então, eu já sei sobre o que não vai ter a incidência do IPI, sobre o que tem a imunidade, mas quais são os princípios que eu tenho que observar? Eu tenho o princípio da competência tributária, então o IPI ele é um tributo sobre o consumo, ele é um tributo de natureza regulatória, eu quero regular o mercado, eu quero que você compre mais, eu quero que você compre menos. Então eu levo aí a competência tributária, ela está relacionada a quem compete cobrar esse tributo, a União. O princípio da capacidade contributiva está relacionado à essencialidade também, né? Porque quem tem mais acaba pagando mais, então o produto que é menos essencial, ele acaba pagando mais. O princípio da legalidade tem que estar previsto em lei, então o tributo está previsto em lei, a cobrança do IPI está prevista em lei. O princípio da anterioridade não se aplica. Então, lá na playlist do Sistema Tributário Nacional, eu falo dos princípios do direito tributário e a anterioridade o tributo só pode ser cobrado no ano seguinte da publicação da lei.
No IPI isso não se aplica. Eu não preciso esperar o ano seguinte para aumentar uma alíquota de IPI. Mas eu tenho que observar o quê? O princípio da noventena. Então eu posso até aprovar no mês de junho uma alteração de alíquota no IPI. Eu não preciso esperar até janeiro para poder aumentar essa alíquota, para poder a lei entrar em vigor. No entanto, eu tenho que observar o princípio da noventena. Então, eu tenho que observar o princípio dos 90 dias. Por que isso vai acontecer? Porque senão vira uma bagunça, né? Imagina, eu tenho uma indústria e eu não sei se na segunda-feira eu vou chegar no trabalho e tá lá no Diário Oficial, não, no Diário Oficial, que a alíquota de 2% passou para 10%. Então, é preciso dar um tempo para o contribuinte, para o empresário se organizar com essa alteração de alíquota. O princípio da seletividade, conforme eu já falei, ele está relacionado aí a quanto mais essencial é um produto, menor a sua alíquota. E o princípio da não cumulatividade é: posso tomar os créditos dos meus fornecedores. Então tá, então quem é o contribuinte do IPI? A legislação, lá no artigo 51, ela diz que o contribuinte do imposto é o importador ou quem a ele ou quem a lei a ele equiparar, então quem faz a importação de produtos, o industrial ou a lei ou quem a lei a ele equiparar, então o industrial também, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto que os forneça aos contribuintes definidos aí no inciso anterior, ou seja, o comerciante de tributos sujeitos ao IPI que venda para o industrial. E o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Então, a Receita Estadual, Receita Federal, quando ela apreende produtos, seja porque esses produtos não foram declarados, estavam entrando ilegalmente no país, ela vai fazer um leilão. Então, se a pessoa que estava trazendo esse produto, ela não pagou o IPI, alguém vai precisar pagar esse IPI. Então, cuidado, quando você participa de leilão, por exemplo, da Receita Federal, tudo é muito barato? É. Mas se você tiver com dinheiro contadinho ali, cuidado, porque vai ter incidência dos tributos. Afinal de contas, o governo não vai abrir mão. O iPhone, eu prendi 4 iPhones que entraram ilegalmente, a pessoa não declarou o iPhone que tinha comprado no exterior, e aí eu vou fazer um leilão e fica só por isso mesmo. Não, a pessoa que arrematou no leilão vai ter que pagar o IPI. Bom, quem é o contribuinte autônomo? Qualquer estabelecimento do importador, industrial, comerciante ou arrematante. Então, nesses casos aí, eu tenho a incidência do IPI. O IPI é da competência da União e o fato gerador, o momento da obrigação tributária é o quê? No seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, então no momento em que eu chego na alfândega, seja ela porto, ferroporto, aeroporto, o produto chegou no Brasil, está no desembaraço aduaneiro, ele só é liberado para mim depois que eu pagar aí os tributos competentes. Quando houver a saída do estabelecimento, a que se refere o artigo 51, para efeitos desse imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou o aperfeiçoe para consumo. Então, essa é o conceito de industrialização. Bom, qual é a base de cálculo, tá? A base de cálculo é o preço normal do produto, acrescido no caso de importação, né, de imposto sobre a importação, taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Então, tem que tomar cuidado aí se for importação, como é que eu chego na base de cálculo. E aí, e sobre as alíquotas? O que a gente pode dizer sobre as alíquotas?
As alíquotas, elas são fixadas de acordo com a essencialidade, né? Quanto menos seletividade, essencialidade, quanto menos essencial, maior a alíquota. Eu tenho como gravar todas as alíquotas dos produtos? Não. O que você tem que olhar é na tabela de incidência do IPI, que a gente chama de tabela da TIP, ou tabela de IPI, ou TIP. Você vai olhar o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, e vai verificar qual é, se há tributação de IPI, qual é a alíquota. Então, é uma lista gigantesca com todos os produtos, tá? A lista, a tabela ela é muito extensa, mas ela é necessária para eu fazer o correto enquadramento do produto e saber quanto de IPI eu tenho que pagar. E aí, a minha recomendação não tenta decorar, você vai ficar doido tentando decorar. O que você tem que fazer é sempre você sempre vai buscar a informação, você sempre vai olhar na tabela da TIP para saber qual é a alíquota que você tem que recolher o IPI. Ok, então se cada tributo tem a sua alíquota de acordo com a essencialidade, qual é a base de cálculo do IPI? A base de cálculo do IPI é o valor do produto, mais frete, se o frete for cobrado em separado do cliente, mais o seguro, mais o desconto incondicional e outras despesas acessórias. Aí você chega na base de cálculo. Então, é o valor do produto, mais o frete, se ele for cobrado em separado, mais o valor do seguro, mais o desconto condicional. Tá? A gente tem canal no vídeo falando da diferença do desconto incondicional e condicional, mais outras despesas acessórias. Somei tudo, cheguei na base de cálculo do IPI. Vou multiplicar essa base de cálculo pela alíquota correspondente a esse produto que está sendo considerada aí industrialização. Então, como é que eu calculo? Digamos que eu tenho um produto no valor de R$7.000, um frete de R$300, um seguro de R$100 e um desconto condicional de R$400. Eu chego numa base de cálculo 7.800. Digamos que esse mesmo produto tem uma alíquota de IPI de 5%. 5% sobre 7.800 dá um total de 390. Como é que eu contabilizo? Tá? Vamos começar a contabilização desde a aquisição da matéria-prima, do insumo. Então, eu tenho débito de estoques, débitos de IPI a recuperar, débito de ICMS a recuperar. Se eu estiver no regime não cumulativo, eu faço débito de PIS a recuperar, débito de COFINS a recuperar. Tudo isso para lançar o crédito de fornecedores a pagar. Então, tanto o estoque quanto os tributos recuperáveis são lançados no ativo circulante. Então, eu destaco os tributos que são não cumulativos e que eu posso compensar dos meus tributos devidos. Então, eu destaco o IPI, destaco o ICMS, destaco o PIS e COFINS não cumulativo, créditos de PIS e COFINS. Então, faço já essa separação porque só vai para o CMV, custo de mercadoria vendida, o que é efetivamente estoque, tá? Sem considerar aí os demais tributos recuperáveis, porque eles são não cumulativos. Então, registrei o meu estoque. Quando eu efetuar a venda do produto, eu registro a minha receita, registro o meu custo, baixo do meu estoque. Mas como é que fica a minha contabilidade? Eu vou fazer uma provisão, IPI é uma conta redutora de receita, você faz a dedução da receita, e crédito IPI a recolher no passivo circulante. Então, débito de IPI como dedução da receita, crédito de IPI a recolher. Se eu tenho tributos, né, recuperáveis de IPI em relação a esse produto, eu já faço a compensação. Eu falo, olha, Receita Federal, eu devo R$500 de IPI, mas eu estou fazendo uma compensação aqui de R$200 de crédito que eu tenho de IPI. Então, é débito de IPI a recolher no passivo circulante, crédito de IPI a recuperar no ativo circulante. Eu digo, olha, uma parte do IPI que eu tenho para pagar, eu vou fazer uma compensação dos créditos que eu tenho.
E o pagamento, débito de IPI a recolher no passivo circulante, crédito de caixa ou banco. Então, fiz a provisão, fiz a compensação, fiz o pagamento do tributo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Em relação ao IPI, cuidado, tá? Porque o IPI ele é um tributo que você tem que levar em consideração qual é a receita que você tem. Você tem que levar em consideração o que você está, se é uma industrialização ou não. E a base de cálculo, eu sempre costumo dizer, a base de cálculo é tranquila. Você chegou na base de cálculo, você aplica a alíquota do IPI e acabou. Você sabe enquadrar corretamente qual é o NCM desse produto, não tem tanto mistério assim. No entanto, fazer o enquadramento correto no NCM. Porque se você for olhar a tabela da TIP, lá tem sandália feita de couro com uma fivela de borracha. Então, assim, é muito específico, são termos muito técnicos. Uma dica que eu quero deixar para vocês é que, em relação ao IPI, quem faz o enquadramento do produto, quem diz quais são as características do produto, é o pessoal da produção. O contador não tem condições de saber qual é o código da NCM que ele vai enquadrar o produto. Ele não sabe qual é o tipo de madeira, qual é o tipo de plástico que foi usado, qual é o tipo de borracha. Você pega uma tabela do IPI, são termos técnicos muito específicos, são substâncias químicas, são nomes que a gente não sabe nem o que aquilo significa. Porque na tabela do IPI tem perfume, tem higiene e limpeza, tem alimentação, tem produtos eletrônicos, tem veículos, todo o processo, todo produto industrializado está na tabela do IPI. Então, você precisa buscar a ajuda dos fornecedores, do setor de produção, para você encaixar corretamente esse produto, dizer a alíquota dele corretamente e você poder aí, então, calcular o IPI corretamente. Então, para mim, o mais perigoso do IPI não é o valor do produto, mais frete, mais seguro, a base de cálculo vezes a alíquota do IPI. O mais sensível, o que você tem que ter muita atenção, é o enquadramento do produto. É saber qual é a NCM correta desse produto, para você saber qual é a alíquota correta do IPI que você vai aplicar em relação a esse produto. Então, imagina, por exemplo, uma fábrica de remédios, imagina uma fábrica de borracha, são muitos termos técnicos que a gente... Cloreto, de potássio, de sódio. Então, a gente não tem noção, a gente não sabe enquadrar isso. Então, peça ajuda ao pessoal da produção para você fazer o enquadramento correto e saber qual alíquota de IPI você vai utilizar aí no seu cálculo de IPI. No mais, a descrição das redes sociais está no vídeo e a descrição está no podcast. Eu convido você a se inscrever, a nos seguir nas redes sociais, a divulgar esse canal para outros contadores, para advogados que atuam na área tributária. Então, divulgue esse trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve.